Ele não é só um clássico do terror. Ele é um clássico da literatura universal e não poderia ser diferente, gente. Eu tô falando do Frankenstein da Mary Shelley. Vamos lá! E aí, literários, bem-vindos ao Livros Ácidos. Eu sou a Bárbara. Já de início eu quero deixar um convite para vocês. Quem gosta de dicas de livro, de filmes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí de notificação, que sempre que tiver um vídeo novo vocês serão avisados, tá bom? Então, gente, eu li esse livro, essa maravilha, esse querido, olha que lindo, o Frankenstein. Essa edição aqui é da Dark Side Books, tá, pessoal? Dispensa comentários, né? Ela tá linda, maravilhosa, tudo de bom. Como a maioria dos livros da Dark Side, né? Acho que todos, né, gente? Em questão de edição, eles matam a pau, né? Mas como é que tá estruturado esse livro aqui, gente? Eu já vou dizer pra vocês já perceberam que eu me apaixonei, né? Com certeza vai ser um dos melhores do ano e quiçá da vida também. Então, gente, assim, esse livro ele tá estruturado assim em algumas partes. Primeiro, a gente tem ali uma introdução da maneira de como foi concebida a história do Frankenstein. Então, assim, a Mary Shelley estava reunida com o marido, né, e alguns outros amigos, né, alguns literatos bem conhecidos já. E eles estavam no verão, numa casa de campo, se eu não me engano, e estava um verão chuvoso, diferente, e eles se reuniam para contar histórias, né, de terror. E aí tiveram essa ideia de se reunirem de novo dali um ano, eu acho, não sei dali quanto tempo, e cada um tinha essa obrigação de fazer uma história de terror. E ela fez essa coisa incrível, pessoal. Eu acho que ela tinha na época 19 anos, não sei, pessoal, mas ela era bem nova. Ela também, a Mary Shelley, foi bem saidinha, pessoal, porque assim, com 16 anos ela fugiu de casa e, e se mandou com um cara que ela casou depois e ele era separado, nem sei se era separado, mas ele já tinha uma mulher e ela fugiu e se mandou com ele, depois de casar. Mas enfim, então a gente tem essa introdução falando como a história foi concebida, né? Depois a gente tem a introdução também que ela fez para a edição de 1918, então tem ali algumas páginas que ela fala. E depois tem mais uma outra introdução que foi colocada na edição de 1831. Então nessas duas tiragens, né, ela fez a introdução e colocaram aqui. Então tem essa primeira parte da história, como ela nasceu, tem uma introdução de 1818 e a de 1831. E aí a gente vai para a história. A história começa, pessoal, com uma troca de cartas entre um irmão e uma irmã. Essas cartas, o irmão foi viajar, ele foi para os lados da Rússia, ele alugou um barco baleeiro, né? E ele também contratou uma tripulação. Então as cartas são assim, ele contando que tá no frio, que tá no gelo, mas que pretende ter êxito nessa jornada dele, manda as cartas para a irmã dizendo que tá com saudade e tal. E ele fala muito que ele sente muita falta de um amigo. Ele tem a tripulação, né? Homens muito corajosos, muito dedicados, só que ele sente falta de um amigo assim com um nível intelectual, um nível cultural mais elevado, que seja mais ou menos como o dele, para que eles possam assim conversar, trocar ideias. E ele fala de uma maneira muito sincera, que sente muito a falta de um homem, que sente muito a falta de um amigo para conversar. E a escrita da Mary Shelley, gente, é muito lindo, sabe? É uma linguagem assim bonita da gente ler. Uma linguagem com floreios assim, sabe? Não é uma coisa cansativa nem difícil, pessoal, mas é uma escrita bonita. Então, ele
tem essas cartas, né? Ele manda para a irmã essas cartas e numas últimas cartas ali ele conta um acontecimento, né? Um evento estranho que aconteceu. Ele diz que tá lá no meio do gelo, o navio, né? O barco meio que preso na geleira. Eles estão lá pro norte da Rússia, eu acho, bem naquela terra inóspita, né, pessoal? E aí ele diz que viu tiveram uma visão, ele e a tripulação, uma visão estranha. No meio daquele gelo, passou um trenó puxado por cães, mas com uma figura assim, em cima do trenó, uma figura humana diferente, grande, sabe? De proporções assim, maiores do que um ser humano normal. E aí, logo depois, ele resgata um trenó também com um homem. Eles primeiro viram esse outro passar. E aí eles resgatam um homem. Puxam ele para dentro do barco, cuidam dele. E aí esse capitão do baleeiro conta na carta para a irmã que ele tá assim encantado com esse novo tripulante, porque é um cara assim do mesmo nível que ele, o mesmo nível cultural que ele. Então os dois conversam, né? Os dois começam a ser amigos. E aí ele começa a contar para a irmã na carta a história que esse cara tá contando. E esse homem quem é? É o Victor Frankenstein. Então ele começa a contar para a irmã a história fantástica que o Victor, depois de dias, né, se recuperando, desabafa, conta para ele o que ele estava fazendo num trenó com cães no meio daquela geleira. E aí, gente, a gente pausa as cartas aqui, né? E entra na história do Frankenstein. Ai, gente, que coisa mais incrível. Gente, assim, ó. Eu assisti o filme de 1931 do Frankenstein. Assisti o filme de agora, de 2014, que é Frankenstein Entre Anjos e Demônios. Gente, esse filme eu não assisti 5 minutos. Botaram o nome do Frankenstein ali só pra chamar atenção, eu acho. E o filme de 1931 e outros que eu já tinha assistido antes, né, pessoal? Nenhum deles retrata o que é o livro. Nenhum deles consegue captar a mensagem do livro. Então ele começa a contar, o Victor Frankenstein, desde a infância dele com os pais, um ambiente harmonioso, um ambiente de respeito, de carinho, de amor, até que ele vai estudar na Alemanha. O Victor, ele gosta muito da parte de ocultismo e de ciências, desde pequeno. Então ele vai para a Alemanha para estudar, aprofunda esses conhecimentos, né? E lá ele desenvolve a criatura. Então é a criatura e o criador dali pra frente. E gente, ai, que história bonita, pessoal. Nossa, é assim, é incrível, sabe? O sofrimento da criatura em ser uma criatura, em querer ser bom e não ter a oportunidade de ser bom por causa do aspecto físico dele, até que chega um ponto que ele se torna mal, né? Por força externa. E também a gente tem todo o sofrimento do criador. Então chega num determinado ponto que a criatura faz uma proposta pro Victor. E que se o Victor não fizer aquilo ali, se não cumprir com aquele acordo, a criatura vai se vingar, vai matar todos aqueles a quem ele ama, né? E vai causar a morte na vida dele, até o Victor ter a própria morte. Então a história vai nesse pé, assim, pessoal, do sofrimento dos dois, sabe? É muito incrível, gente, é muito incrível. Não tem nada a ver com os filmes, sabe? Claro, tem ali o fundo ali, tudo do monstro, aquela coisa toda, mas a sensação de ler o livro não foi transmitida para nenhum filme. E eu assisto filme antigo, eu assisti muito filme
e nenhum deles conseguiu retratar o que é o livro. E assim, pessoal, eu não li outras edições, eu só li essa daqui da Dark, e eu não sei dizer, mas aqui não tem nenhuma passagem grotesca, pessoal. Não tem nenhuma parte falando de como ele criou o Frankenstein. Então eu não sei se em outros livros tem partes nojentas, assim, sabe? Aqui não tem, aqui é muito tranquilo. O livro tá bonito do começo ao fim. Eu até separei um trechinho aqui que eu quero ler pra vocês, tá, pessoal? Só um pouquinho aí. Achei aqui, gente. Sou sua criatura, e serei manso e dócil com meu senhor e rei natural, se também quiser cumprir sua parte, a parte que me deve. Ó Frankenstein, não seja justo com todos os outros e somente maltrate a mim, a quem está obrigado a conceder ainda mais justiça e até clemência. Lembre-se de que sou sua criatura. Deveria ser seu Adão, mas em vez disso sou um anjo caído, a quem afastou da alegria sem, no entanto, ter cometido nenhuma falta. Em todo lugar vejo a felicidade, que somente a mim é irrevogavelmente negada. Fui benevolente e bom. A infelicidade transformou-me em um demônio. Faça-me feliz e serei virtuoso novamente. Gente, maravilhoso. Não tenho mais palavras a não ser que vocês diga para vocês para lerem o livro. E no final, pessoal, termina a história, né? E a gente tem mais uns 4 ou 5 contos da Mary Shelley falando sobre imortalidade. Até tá aqui contos sobre a imortalidade. Tá, gente? Então é isso. Eu amei esse livro e eu recomendo muito, muito que vocês leiam também, tá? O Frankenstein, da Mary Shelley. Ele vai muito além do que os filmes retratam, tá? As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? A gente se vê no próximo, né? E até mais. Tchau, tchau.